Foi aqui, na vila de Alcáçovas, que em 4 de setembro de 1479 foi concluído o tratado. Dom João II conseguia reverter uma situação difícil para Portugal num acordo francamente interessante para os nossos objetivos. O príncipe tinha um objetivo: retirar os castelhanos da costa africana e reservar para Portugal o comércio de ouro na Guiné. Enquanto negociador, Dom João II percebeu-se que os reis católicos eram ainda vulneráveis. Sabia que Dona Joana, a Beltraneja, era ainda um trunfo e jogou para conseguir um melhor acordo. O que obtém Dom João II? Muito. Ele vai garantir para os portugueses todo o território onde fica Marrocos, a liberdade de comércio na Rota da Guiné e, sobretudo, a navegação em direção aos mares do Sul. Mares desconhecidos, mas que não eram coisa pouca. Nos 20 anos seguintes, os descobrimentos portugueses vão beneficiar imenso desta liberdade sem restrições. E o que oferece Dom João? Alguma coisa, as Canárias, mas nada que verdadeiramente nos faça falta. A principal concessão é a renúncia a um direito teórico. Portugal deixa de pretender o trono castelhano. Reconhece Isabel como soberana legítima e promete casar com um dos seus filhos, a infeliz Dona Joana. Em alternativa, prevê-se que a Beltraneja, que em Portugal era conhecida como a excelente senhora, vá professar a vida religiosa, coisa que de facto acontecerá. Há quem diga que o velho rei Dom Afonso ficou triste com o destino que Dom João encontrou para Dona Joana. Mas o futuro já tinha começado e o velho rei não o alterou. O tratado incluía ainda uma outra cláusula matrimonial. O príncipe perfeito já tinha um filho, chamado Dom Afonso, em homenagem ao avô. Ele devia casar com uma filha dos reis católicos, chamada ela própria Isabel, em homenagem à mãe. Ambos seriam educados juntos, aqui no Alentejo, em Moura. Ficava assim desenhado o plano de Dom João II. Ele queria a independência e a grandeza de Portugal ligadas à expansão marítima. Quanto a Castela, ficava estabelecida a paz. E se um dia as duas coroas se unissem, seria sob a égide de um varão português. Alcançada a divisão do Atlântico por uma linha horizontal ao nível das Canárias, Dom João II estava em condições de projetar a sua verdadeira ambição. Fazer todas as viagens, todas as expedições, todas as navegações, todas as descobertas que permitissem chegar à Índia em nome de Portugal. Dom João só será aclamado rei definitivamente após a morte do pai. Corria o ano da graça de 1481. Dom João II sobe ao trono com 26 anos. Com a larga experiência que já tinha e a paciência que mostrara, não é de estranhar que soubesse exatamente o que queria quando convocou as Cortes de Évora que inauguram o seu reinado. Foi aqui, em Évora, a cidade que preferiu ao longo da vida, que Dom João II iniciou o controverso processo de reforço do poder real. O soberano estava na ofensiva. Exigira à nobreza portuguesa um verdadeiro juramento de obediência. Mal habituados por Dom Afonso V, senhores feudais de uma parte considerável do país, alguns nobres, entre as casas mais importantes, ouviram estupefactos o discurso de abertura das cortes feito pelo Dr. Vasco Fernandes de Lucena. Neste discurso, combinado com o rei, ficava claro o que era obedecer ao soberano, não atentar contra a vida do rei, respeitar a fazenda do Estado, não revelar segredos da monarquia, submeter-se à justiça real, não dificultar ao soberano aquilo que com ele se pudesse resolver a bem. O presságio de um sério conflito entre o monarca e a nobreza ficou nítido na atitude do Duque de Bragança. Ele era o chefe da primeira casa ducal portuguesa e achava que só a ele, Duque de Bragança, era devida obediência por parte dos súbditos de mais de 50 castelos, vilas e lugares de todo o país. Foi o primeiro a vergar-se à autoridade de Dom João II. No entanto, ao que sabemos, fê-lo sob protesto
e terá mesmo dito que o fez coagido. A nobreza responde de duas maneiras. Uma, conspirando com Castela. A outra, planeando o assassinato do rei. Voltemos às Cortes de Évora. Dom João II obtém informações relevantes. Chegam às suas mãos cartas do Duque de Bragança para os reis de Castela. Prova inequívoca de que o Duque tinha outras lealdades. O rei, porém, não as usa imediatamente, porque não queria e porque não podia. Não podia porque, como já vimos a propósito do Tratado de Alcáçovas, Dom João II tinha o seu filho Afonso, tal como a infanta Isabel de Castela, em regime de terçarias, à guarda de familiares do Duque de Bragança, aliás, não longe daqui, em Moura. Dom João demorou 2 anos até conseguir reaver a posse do seu filho, mas também não queria. O príncipe perfeito, ao longo do seu perigoso conflito com a aristocracia, deu sempre uma segunda oportunidade aos conjurados. Avisou-os discretamente, esperou que retificassem e só agiu quando mais nada havia a fazer e tinha todas as cartas na mão. Ficou famoso o seu conselho de paciência para os que governam o Estado. Há tempos de coruja e há tempos de falcão. O certo é que Dom João II só agiu como falcão quando teve a certeza que o seu filho estava a salvo. Para o conseguir, usou mais uma vez a simulação. Ameaçou casar a eterna Dona Joana com um rival dos reis católicos. Isabel a Católica foi prudente e ganhou a estabilidade. Não houve nenhum casamento, as terçarias acabaram, a infanta castelhana voltou para a guarda da mãe, o infante português voltou para a guarda do pai. Uns dias mais tarde, já com esta segurança, Dom João II toma conhecimento que há novas reuniões conspirativas e que nessas reuniões participavam nomeadamente o Duque de Bragança, o Duque de Viseu e alguns outros. Nessas reuniões, já abertamente se pedia que os castelhanos invadissem Portugal e já, algo descaradamente, se prometia lealdade à Rainha Católica. O príncipe perfeito acha então que é tempo de tomar providências e chama o Duque de Bragança ao Paço Real. Comunica-lhe o que sabe, coloca-o sob prisão e manda iniciar um julgamento. O Duque, Fernando de seu nome, é apanhado de surpresa, mas percebe com dignidade o que o aguarda. A um amigo que pretende dar-lhe esperança, ele responderá: a um homem como eu não se prende para depois se soltar. Na verdade, a sentença é unânime. O Duque de Bragança é acusado de traição, será condenado à morte e a execução tem lugar exatamente aqui, na Praça do Giraldo. A conjura contra o rei de Portugal ficaria literalmente sem cabeça. Vivem-se tempos sombrios no reino de Portugal. A segunda conjura para assassinar Dom João II envolverá nada mais, nada menos, o irmão da rainha, Dom Diogo. Mais uma vez, o rei convida o conjurado a desistir da sua trama. Só que Dom Diogo não lhe deu ouvidos. 3 vezes Dom João II vai pressentir, ou no paço, ou nos passeios a cavalo, que o tentam liquidar. Escapa por muito pouco. E só escapa porque tinha informadores que o avisaram. A 20 de agosto de 1484, Dom Diogo tinha 200 lanças à espera do rei para o eliminar. Dom João II, informado a tempo, ilude-o. No dia seguinte, chama-o à sua presença. Trata pessoalmente do assunto e pergunta a Dom Diogo: Duque, que faríeis vós a quem vos quisera matar? Matá-lo-ia, respondeu Dom Diogo. Pois o que vós em mim ordenáveis, em vós se cumprirá, terá respondido o rei, que então apunhalou Dom Diogo. Estamos no século XV. O valor da vida é completamente diferente. Em certo sentido, Dom João II é obrigado a matar para não morrer. A partir do momento em que ficou claro quem detinha o poder em Portugal, o caminho estava livre para Dom João II executar os seus planos de governo. O príncipe perfeito vai então solidificar alianças e lançar-se na aventura ultramarina. É a época áurea do seu reinado.